18 de outubro de 1984, fundação do Centro Espírita Alta de Souza. Foi um trabalho muito diferente, desenvolvido nesses 40 anos. Somos pelo casal Ibsen, teve um histórico antes do Espiritismo, na própria vida deles, como estudiosos, divulgadores do Espiritismo no trabalho mediúnico, e o que é feito hoje nesse centro, como um centro especializado, podemos dizer assim, no trabalho de obsessão dentro do movimento espírita. Nós estamos hoje, ontem foi comemorado os 40 anos, hoje tivemos um evento, hoje de manhã. Estamos aqui com a Cida, com a Resina Calvan, tá? Vamos citá-las. Tá? Vou apresentar um pouco do que é o Centro Espírita Alta de Souza, um pouco do seu histórico, desse trabalho focado nesse livro de obsessão de André Luiz, né? Que é diferente, porque não é um simples trabalho de obsessão, mas foi um trabalho desenvolvido, baseado em determinado método, desenvolvido pela equipe de Emmanuel de André Luiz, que está todo detalhado nesse livro. Tá? Pedir para a Resina poder dar uma apresentação, tá? Onde nós temos o nosso histórico do Alta de Souza. Começa o casal Ibsen, que tem o histórico deles também. Isso, que tem o histórico apresentar um pouco. Senhor Stig e Roland Ibsen e Dona Edith Nóbrega do Canto Ibsen. Né? É o casal que deu origem à nossa casa. Desde 1952, quando eles casaram, eles já começaram as lides espíritas aqui em São Paulo, no caso. Depois se engajaram muito de perto, como na época de Origó, e depois com uma amizade muito grande, bastante estreita mesmo, com Chico Xavier. E recebiam de Chico Xavier as orientações como praticamente todo o movimento espírita da época. Né? Então era isso que acontecia naquela época e que é o que nos deu base para hoje, né, para continuarmos seguindo. Lógico que tudo isso servia à doutrina que todos nós aceitamos, né, e todas as orientações, toda a compilação do Sr. Kardec. Nunca vamos fugir de Kardec. Né? Mas temos toda essa continuidade aí dos serviços, das informações e dos ensinamentos que vieram através da pena abençoada de Chico. Né? Quais foram as orientações de Chico Xavier para que o casal Ibsen viesse a fundar, começar um trabalho de obsessão baseado nesse livro, tá? E depois disso? Do livro, do método, para a gente saber o porquê. Sim. Esse é um método que foi pesquisado no plano espiritual. Eles possivelmente devem ter visitado todos os grupos e tudo o que acontecia naquele Brasil de antigamente, né? Então, os benzedores, as sessões que aconteciam domesticamente em casa, né? Das vovós que vinham para dar conselho para as famílias. Então, eles visitaram tudo isso e chegaram a desenhar este método que é descrito no livro Desobsessão. Acho que foi chamado depois de Desobsessão. Pelo que contam os mais sábios, né, os que têm maiores informações, esta pesquisa durou 40, um pouco mais de anos. Ela deve ter iniciado no começo do século, ali por 1900 e pouco, quando Bezerra desencarnou. Então teve toda aquela organização e aí a gente tem Chico nascendo em 1910 e isso já estava sendo estudado para chegar depois pela mão dele. Até que se conseguisse o resultado dessa pesquisa toda, o que significa? Entender como o espírito é atendido junto com o encarnado, ou o médium, aquele que está sendo atuado por ele. O que isso acontece, de onde vem, o porquê dessa interação
E após o atendimento, após o espírito ser encaminhado ou não, de acordo com a vontade dele, né? Após o encarnado ser assistido, ficar no trabalho, ou então a vida dele se organizou e ele foi embora, existiam grupos de espíritos que faziam parte dessa pesquisa e que acompanhavam cada um desses para saber qual seria o resultado do pós-atendimento, como isso se daria na vida de cada um. E isso leva tempo, 50 ou 10 anos depois que você foi atendido, não é? Então, para ver qual foi o resultado. É isso que demora essa pesquisa. Até que eles cheguem nesse método que tem a organização, inclusive eles aconselham até a organização da sala, o tipo da mesa, as cadeiras, não tem coisa muito rebuscada nas paredes, tudo isso eles vão explicando. E o próprio atendimento em si. E outra coisa, estudar para que não haja um desgaste do médico, por exemplo. Então, ali fala 2 atendimentos a cada reunião, um atendimento não demorando muito, então não ultrapassando 12 minutos, então de 10 a 12 minutos o atendimento deve acontecer. Ele se divide em identificação, desenvolvimento, tem que deixar o espírito falar, né? Não é esclarecedor que fica falando à toa, e a conclusão, o fechamento. E ninguém vai obrigar ele a arrepender-se, né? Ele vai compreender. Então, muito bem, a partir disso, para que não haja o seu desgaste. Então, você vem para a reunião, você trabalha, você auxilia, você deixa o seu pinhão de energia ali, mas aquele tamanho exato que você pode dar e você se equilibra. E você tem uma semana, né? E aí você vai novamente fazer isso. Então é um tratamento. E no caso, nós que somos médiuns, nesse particular, temos o nosso tratamento vitalício. Né? Não vai parar para a gente bater aula. Então é isso que acontece. Esse é mais ou menos o método, ele vem descrito ponto a ponto. Quando o método terminou, foi entregue, quando o resultado da pesquisa foi entregue a André Luiz em nosso lar, para que ele compilasse alguma coisa, porque isso ele sabe fazer muitíssimo bem. Então, para ele compilar direitinho, dividir, saber direitinho cada um dos pontos. E transcrever. Então, ele já fazia a psicografia do Chico, né? Então, foi colocado esse serviço para que ele apresentasse. E ele foi apresentando. Até na época, Valdo Vieira trabalhava junto com ele, então eles dividiam muitas vezes o capítulo. Chico, André fazia isso, né? Uma vez por Chico, outra vez por Valdo, para que tivesse maior lisura ainda na transcrição do método. Quando a gente pega desavisadamente o livro, a gente fica achando assim, mas o que será que quer dizer isso aqui? Uma fotografia, e aí diz assim, arruma a cadeira desse jeito, fala daquele outro, e a gente diz assim, parece ingênuo. Mas depois que a gente começa a aplicar, a gente tem todo esse fundamento, não é por acaso. Não, nada por acaso. E então, em 64, quando o livro veio à UNE, quer dizer, já passou todo aquele período de preparação, tinha que se aplicar o método, né? Aí aplicar de forma ampla. E as federações e os grupos mediúnicos de atendimento, eles usavam métodos diferentes uns dos outros, mas extremamente eficazes até hoje, né? Mas havia necessidade de se implantar e de se experimentar esse novo método. Então o Chico começa a convidar aqueles que estão em volta e começa a convidar. Então, quem sabe você montar um grupo assim. Então, numa dessa convocação que o Chico faz para o casal, para ir até lá fazer uma visita, das muitas que eles faziam, eles foram convidados a fazer isso. É um convite que
bastante temeroso, qualquer um de nós na época de hoje já ficaria temeroso, imagina naquela época, uma coisa de extrema vanguarda, né? E então eles precisavam fazer isso, tentaram, pensaram, trabalhavam em outro local na época, trabalhavam na Casa Transitória Flamengo de Cristo, trabalhavam na Federação aqui de São Paulo também, mas queriam fazer. Então, paralelamente, eles foram juntando amigos e começaram a fazer isso. Nesta mesma época, é a época que o Chico diz: Chico, você tem essa solidariedade muito aflorada, muito forte. Quando ele conversava com você, ele já estava conversando com você, espírito com você, ele já estava olhando os seus caminhos aí da tua alma e tal. Mesmo que ele não quisesse, isso acontecia. Então, ele tinha facilidade de conversar com a pessoa que estivesse em desequilíbrio emocional. Ele tinha essa, sabe, quando você chegava perto dele, você já tinha vontade de ir se abrindo e falando coisas, né? E aí, Chico diz assim para ele, então: olha, junte um grupo, faça de uma maneira que você possa atender as pessoas quando elas estão assim, bastante desequilibradas, ou que vêm buscar algo que elas queiram muito e não sabem que não deveriam buscar, mas que está nessa ânsia, para você atender, socorrendo o imediatismo da pessoa, dando uma resposta que dê firmeza para ela, mas ao mesmo tempo colocando ela debaixo do teto do Evangelho, para que ela seja assistida, para que ela chegue perto do Evangelho, que ela implante o Evangelho na vida dela, não é? Tanto que aqui na casa, o primeiro conselho que você recebe é o Evangelho no lar, né? Então, ele foi convidado a fazer isso, e ele vai fazendo isso junto com um grupinho de amigos, numa sala separada de onde ele trabalhava, na federação, como eu já disse. Ele começa a fazer essa experiência, pouco a pouco, atendendo. É aí que o senhor Antônio Leonardo se apresenta, que a gente chama do mentor espiritual do seu Stig, e ele começa a fazer esses atendimentos. Nós precisamos lembrar uma coisa, Maurício e todos. Aquela era uma época bastante diferente da nossa atual, não é? Então, as necessidades íntimas de cada um vinham pelos desequilíbrios emocionais, por um grande amor que não estava sendo correspondido, ou pela perda dos bens materiais, coisas assim que desequilibravam muito as pessoas. E que elas vinham buscar, sabe aquela história assim? Eu já fui em tudo quanto é lugar, fui até no Espiritismo, né? Então as pessoas vinham buscar isso. E ele então acolhia com muita boa vontade, com muito respeito. As pessoas vêm à nossa casa, elas podem trazer os problemas assim, mais fora de compreensão da nossa parte, mas a pessoa é acolhida, é tratada com seriedade, porque aquilo pode não ter nenhum valor para um, mas para a pessoa que está passando é a maior dor que ela tem. E a gente respeita a pessoa na dor dela, né? E foi isso que a gente foi aprendendo ao longo desse tempo, passado por eles que estavam aprendendo lá. Então esse é um aprendizado que a gente vai passando um para o outro. E ele começa a fazer esses atendimentos, até que ele está com um grupo numérico suficiente e já mais trabalhado dentro do Evangelho. E é a hora que ele volta no Chico e diz: podemos aplicar o método agora? Né? E aí eles começam a realmente aplicar o método, fazer um grupo, de um grupo sai outro, é assim que começa. Ele faz isso fundando o Grupo Espírita Alda de Souza em 1975, já é esse grupo. E esse grupo se desenvolve, se mantém em Santana, na Rua Gabriel Pisa, já foi lembrado hoje, fica-se lá até 1984, quando
ele se retira e alguns de nós também, e aí vamos montar a próxima casa, que no caso é essa daqui que você está falando aí, 18 de outubro de 1984, né? É quando a gente inicia esse daqui, no momento, como é que é? Pode falar? Quantos grupos funcionam no momento? Hoje nós temos 16. 16 grupos. Porque nós já tivemos até por volta de 22 grupos funcionando. Agora nós estamos falando aqui no pós-pandemia, né? Sim. E na época do recesso, da pandemia e tudo mais, nós tivemos uma acomodação no número de componentes da casa e, portanto, no número de grupos. Então agora voltamos a com 16 grupos, né, que funcionam. Pergunte aí. O trabalho de domingo foi estruturado pelo CETIC, cresceu, não ligado. Para muitos que trabalham aqui, apesar de sempre ter um pessoal entrando ou saindo, que é normal, em todas as casas espíritas, mas muitos ficam, vocês, a longo prazo. Como é que um médium, um grupo, para muitos até considerado até uma segunda família, uma segunda casa, trabalhar aqui. E ser uma noção de pertencimento. Se quiser conversar um pouco disso. Porque a gente se encontra uma vez por semana esse trabalho, né? E a gente acaba vendo mais do que os nossos parentes. Porque é de janeiro a dezembro, né? Que a gente trabalha. O recesso é no finalzinho de dezembro e comecinho de janeiro. Mas a gente usa a base, é o livro Desobsessão, como foi indicado, né, pela sua Estílio, pela Edith, a casa. São todos os componentes distribuídos direitinho e a gente segue mesmo o horário de abertura, fecha, tem os psicofônicos, os esclarecedores, os sustentadores, que são muito fortes, né, assim, para segurar mesmo este trabalho. Precisamos dos sustentadores, que é um trabalho em tanto. E só agradecendo, porque pelo que eu lembro, foi dito também que seria uma casa de desobsessão, né? Que é o nosso tratamento mediúnico. E esse trabalho de desobsessão é onde futuramente teria esse trabalho, as pessoas estariam mais em depressão e onde ajudaria muito este trabalho. Então, realmente, neste trabalho a gente tem assistido muito e ajudado não só nós, como nós temos os nossos problemas, os nossos parentes, né, nossos ex que estão com problemas, a gente sabe o que eles estão passando, e os desencarnados também. Então, são os suicidas, né, os vingadores, que na verdade tudo a gente vê que é tudo pela base do amor, é a lei do amor, é isso que segue. E Jesus disse, né, chega a mim, através de mim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E aí que muitas vezes nos oferecendo para fazer esse trabalho em prol dos necessitados encarnados e desencarnados, nós também estamos sendo tratados como de aprender a Regina disse, o trabalho nosso é um tratamento vitalício, né? Porque isto é sempre conosco, principalmente os nossos cuidados interiores, os nossos trabalhos aqui dentro. Siga, você é o atual presidente do Alto de Souza. Alto de Souza hoje. Alto de Souza hoje. Dá uma fotografia para nós. Então, o Alto de Souza hoje, né? Ele é o reflexo do Alto de Souza ontem. Ontem, né? E assim, hoje a gente até que comemora muita gratidão em relação a todos aqueles que nos antecederam, porque nós hoje encontramos uma casa muito bem estruturada, e estruturada também por conta deste método, de sermos sempre, né, de todos os que nos antecederam, serem sempre muito fiéis a este método, às vezes até julgados inflexíveis, mas não fiéis, é diferente, né? E que um hospital da mente humana. Quando se trata de mente humana,
quando se está lidando com o ser, com os seus sentimentos, com as suas vontades, com os seus desejos, muitas vezes com a sua dor. Né? Nós precisamos sim, de ter um método, né? Nós precisamos nos levar e trazer da espiritualidade um caminho seguro, porque a mente a gente sabe que é, né, algo muito importante que faz nos direcionar. Então, assim, este método que esta casa seriamente segue, né, prosseguirá com esse seguir, porque nós, inclusive, no nosso estatuto, né, nós temos lá declarado que este é o método, né, o nível de desobsessão é o nosso método de trabalho, né, método da nossa casa. Então, hoje, como foi dito, nós estamos com 16 grupos, cerca de mais ou menos uns 12 médiuns por grupo. A gente está chegando hoje a uns 160, 160 mais ou menos corredores na nossa casa, né? E todos esses grupos seguem rigorosamente o método, né, do desobsessão. Geraldo Luiz, Valdo Vieira, psicografado Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Para finalizarmos, uma casa espírita com um trabalho focado no tratamento mediúnico, desobsessão, antes ainda mesmo de um trabalho espírita mediúnico, é uma casa cristã. Exatamente. O ponto do cristianismo como primeiro passo para toda a casa espírita, né, se vocês puderem comentar, e até deixar como referência para nós. Quer falar, Silvia? O Evangelho, né, para nós, nós podemos dizer o nosso carro-chefe. É ele que nos direciona. Obviamente que nós, quando nos referimos à desobsessão, nós estamos falando das nossas sessões, mas elas não deixam de ter a leitura do Evangelho, né, traz uma leitura complementar dos livros de Franciscano Xavier. E as nossas tarefas espirituais, nós temos, como a Van comentou, nós temos o psicofônico, que é aquele que dá, né, interpretação da mente do espírito, temos o médium de sustentação e temos o médios, que são os orientadores. Né? E esses orientadores, eles trabalham, o Evangelho da Noite é o guia da sua conversa, o guia do seu direcionamento. Então, assim, não funcionaria somente sem o Evangelho. Né? Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que trata do homem espírito, nós temos antes o bom cristão. O homem cristão, o antes do homem espírito. Exatamente. Isso sendo um primeiro passo. O trabalho da casa ajuda ao desenvolvimento desse nascimento e desenvolvimento do cristão, antes até do ser trabalhador espírita. Esse é um fundamento para ser desenvolvido, mas é um trabalho que é desenvolvido aqui também. Esse é o objetivo. O objetivo principal, focar até o objetivo que vocês falam, e sempre tocar a questão do evangelho lar, a questão da transformação da pessoa no seu cotidiano. O objetivo da doutrina espírita, que é o objetivo do Cristo, né? E que sempre foi o objetivo do nosso Criador, nos colocar nessa humanidade aqui. Já vieram sendo apresentados a verdade desde o princípio, então, nos tempos idos, já fomos apresentados a verdade, e aos poucos nós fomos nos desdobrando ela, né? Até encontrarmos Jesus o Cristo, e agora ainda renovados aí, porque talvez tenhamos ficado teimosos, então renovados aí pela doutrina espírita, né? Socorridos. E graças a Deus dessa vez a gente está abrindo nossos olhos, não é mesmo? Até pelo trabalho cristão, mas que na verdade todos somos filhos do Cristo, independente de católicos, cristãos ou não, ou nem cristãos de outras maneiras, né? E pode encerrar,
convidando as pessoas, qualquer que seja a sua religião, para virem conhecer e virem trabalhar, e entender que é uma casa estruturada de uma certa maneira. Olha, eu posso dar uma resumidinha em como funciona? Talvez isso esclareça bastante quem está assistindo. Nosso serviço todo começa na chamada reunião pública, que nada mais é do que a exposição do Evangelho. Então, a pessoa pode nos visitar e assistir uma exposição do Evangelho e depois receber passe. Se ela estiver interessada, e na verdade a grande maioria sempre está, interessada em obter uma orientação, a gente chama de orientação espiritual, se ela tiver, ela se inscreve um pouco antes do horário da reunião pública e aí ela assiste, é necessário, isso está lá naquele conselho de Chico, é necessário que a pessoa tenha uma dose de remédio, ele diz, do Evangelho, então se expõe no Evangelho, se conversa um pouquinho sobre isso, durante um pequeno período, a pessoa recebe o passe e aí ela vai ser submetida a essa chamada orientação, que aí é uma conversa particular. E, naturalmente, ela vai expor as suas ideias, as suas dúvidas e as suas dores e vai receber uma orientação. Isso leva uns 10 minutos a 15 minutos no máximo. E ela vai, ou não, receber uma prescrição de tratamentos. Se ela estiver interessada, ela se inscreve. Que seria passar pelo tratamento mediúnico, né? Daí vai ser inscrita para que o nome dela fique numa dessas sessões que já foi aí, descrita. Temos o auxílio ao equilíbrio emocional, que é um tratamento em paralelo. O auxílio à consolação, porque você recebe pessoas que estão lidando com perdas de entes queridos, e então a gente dá uma atenção especial e ela vai então ser apresentada a este grupo. E o auxílio à saúde física, que é um grupo que atende às questões da doença física, quando há seu desequilíbrio já somatizou. Todos eles, de alguma forma, fazem parte do que é aquilo que a gente chama de desobsessão, porque vai cuidar de você, né? E os seus acompanhantes são convidados a serem cuidados também, se quiserem. Senão eles se afastam, né? Cada um tem a sua opção. Então, esse é o desenho, né? Quando você já está mais equilibrado, você talvez seja convidado, se tiver interesse, para participar de um grupo chamado Grupo de Preparação Mediúnica. Então a gente informa sobre a doutrina espírita, informa ele dele ser um ser que é espírito, informa ele muitas vezes que não sabe de que Deus, né, a fonte suprema de todos, de toda a criação. Então você mais ou menos apresenta ele a si mesmo. E aí, em paralelo, a gente vai explicando o que significa mediunidade e como é que a gente lida aquilo. Quando termina esse tempo deste grupo, que leva o que? Se dão 4, 5 meses, né? 6 meses por ano, ele então é convidado a fazer parte de um grupo. Então aí ele vai trabalhar dentro de um destes grupos, chamados os grupos mediúnicos, e aí sim ele passa a ser associado da casa. Todos os associados da casa, esse número que ela falou ali, hoje em dia a gente está indo em volta de 150, 170 associados de verdade. Todos os associados da casa fazem parte de grupo mediúnico. Nós não temos nenhuma atividade que temos amigos que possam nos colaborar em alguma coisa e o serviço de assistência social, que é permanente, né? São grupos, todos os finais de semana tem serviço de assistência social, todo mundo pode comparecer, sendo associado ou não, né? Os associados são convidados mais firmemente. É isso que se resume o trabalho da nossa casa. Todos estão convidados a vir nos conhecer. Centro Espírita Alta de Souza,
40 anos, uma referência no movimento espírita. Boa, Padre. Muito obrigada.